Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Muin Rabbani. Muin é um analista do Oeste Asiático, especializado no conflito árabe-israelense e em assuntos palestinos. Muin, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Moin, welcome back to India and Global Left. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês novamente. I wanted to focus Roquea for Semingchen. Tabi with ye, poets and pursuit to Rasa. Common description now in vez. in the last 1 month. Well, that's a very broad question. Bem, essa é uma pergunta muito ampla. Minha impressão é que os Estados Unidos e Israel iniciaram essa guerra esperando que ela fosse resolvida de forma muito rápida e decisiva, embora haja uma interrogação aí. Está bastante claro que o tomador de decisão, neste caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conhecido por ser um indivíduo vazio e completamente ignorante e também por ter aversão a envolvimentos militares longos e custosos, recebeu um quadro segundo o qual, se ele apoiasse o plano de guerra que lhe foi apresentado, um desfecho decisivo seria alcançado em poucos dias. A questão é se aqueles que lhe apresentaram essa avaliação realmente acreditavam nisso. Who presented him with this assessment genuinely believed it, or did they believe that it was necessary to present? Ou será que eles acreditavam que era necessário apresentar a Trump um cenário que sabiam ser falso, mas que ainda assim atenderia ao seu objetivo, levar os Estados Unidos a essa guerra? Porque, uma vez que o país se envolvesse, seria impossível simplesmente reverter o curso e pôr fim a tudo. Então minha suspeita é que houve um pouco disso e um pouco daquilo. Vimos, por exemplo, relatos de que o chefe da agência de inteligência estrangeira de Israel, o Mossad, acreditava sinceramente que se fosse possível eliminar alguns dos líderes iranianos mais importantes, haveria uma revolta popular e tudo terminaria aí. Ele claramente tem lido thrillers demais. Would be the end of the whole story. He's clearly been reading too many thrillers. Others, I think, particularly those. Outros, eu acho, especialmente aqueles em Washington, entenderam que isso não seria algo do tipo 1, 2, 3 e acabou, mas que era necessário apresentar a Trump essa imagem de uma vitória fácil e rápida, que novamente acho que é importante enfatizar aqui, faz Ronald Reagan e George W. Bush parecerem gênios para convencê-lo a aprovar o plano. O que aconteceu foi que havia uma crença, e também, acredito, uma avaliação equivocada, não apenas das capacidades iranianas, mas, mais importante, da disposição do Irã em corresponder à agressão israelense e americana, passo a passo. Acreditava-se, ao que parece, que o Irã seria muito relutante em lançar mísseis contra os territórios dos Estados Árabes no Golfo Pérsico, porque as relações com eles haviam melhorado significativamente. There have been significantly improved relations with them. Well, it absolutely didn't hesitate to do so. It has even been Bem, ela absolutamente não hesitou em fazê-lo. Chegou até a lançar mísseis contra instalações americanas tão distantes quanto a Jordânia. Em segundo lugar, acreditava-se que o Irã hesitaria ou se mostraria incapaz de assumir o controle do Estreito de Hormuz, o principal gargalo por onde passam tanta energia e outros produtos essenciais. E ele não teve absolutamente nenhum escrúpulo em fazer isso, e conseguiu fazê-lo com sucesso. Um terceiro erro de cálculo foi a ideia de que o Irã era o último sobrevivente da coalizão que se autodenomina Eixo da Resistência. E eu acho que, do ponto de vista israelense, eles acreditavam que aplicariam um golpe fatal no Irã e depois avançariam para o Líbano para eliminar o que restasse do Hezbollah. Bem, isso também não saiu conforme o planejado. Então, voltando à sua pergunta, você perguntou qual é a minha avaliação da guerra um mês depois de seu início. What is my assessment of the war 1 month after it started? I think the most important part of my response needs to be Acho que a parte mais importante da minha resposta precisa ser que esta guerra não era para durar um mês. Era para ter acabado em no máximo uma semana. E o simples fato de ainda estar acontecendo depois de mais de um mês mostra que a estratégia do Irã de transformar um conflito armado intenso em uma guerra prolongada de atrito
cujo objetivo é fazer com que não seja apenas um confronto direto entre os Estados Unidos e Israel, de um lado, e o Irã, de outro, mas sim uma crise regional e agora ainda mais uma crise global de energia e econômica, parece estar funcionando. Ao mesmo tempo, o Irã tem arcado com um custo enorme e esse custo vai continuar aumentando. O custo para muitos outros estados da região também está ficando cada vez mais alto, e isso pode ter consequências de longo prazo muito significativas para eles, para sua segurança, para seu modelo econômico e assim por diante. O que você acha do relatório do Washington Post sobre várias agências de inteligência dos Estados Unidos, afirmando que o objetivo de uma revolta causada ou desencadeada pela decapitação de líderes é muito, muito improvável? Em outras palavras, se o Mossad estava tão desiludido ou se estava tão errado, como você explica essa enorme divergência entre as agências de inteligência dos Estados Unidos e de Israel? Bem, não acho que seja preciso ser um profissional de inteligência para entender que quando se lida com uma oposição desorganizada e essencialmente sem liderança, grande parte dela no exílio e muito duramente atingida pela repressão em larga escala e brutal contra as manifestações no Irã em janeiro deste ano, simplesmente remover algumas figuras de liderança enquanto o país é intensamente bombardeado não vai gerar uma revolta popular. Sabe, é possível imaginar circunstâncias em que isso poderia resultar, por exemplo, em um golpe ou algo do tipo, mas a ideia de que se vai obter uma revolta popular em condições de agressão estrangeira simplesmente não se sustenta. Não tenho muita certeza de quais romances as pessoas que apresentaram esse cenário andaram lendo. E novamente acho que uma das questões sem resposta é até que ponto as pessoas que promoveram esse cenário estavam genuinamente iludidas, em contraste com até que ponto elas inventaram um cenário que sabiam ser falso, mas que consideravam necessário para convencer o totalmente vazio e profundamente ignorante principal tomador de decisões na Casa Branca a aprovar essa guerra, sabendo que, uma vez iniciada, poderiam continuar pressionando por um envolvimento mais profundo e uma escalada maior, que é exatamente o que aconteceu. Agora estamos falando, por exemplo, da possibilidade de tropas terrestres. Você mencionou que a guerra deveria durar apenas algumas semanas, e agora já estamos no segundo mês. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Marco Rubio, acabou de conceder uma entrevista. Secretário de Estado. Secretário de Estado, desculpe. Pete Hegseth é o secretário de Guerra, sim. Acho que os iranianos estão bem satisfeitos com isso. Sim, claro. Marco Rubio, secretário de Estado, acabou de dar uma entrevista à Al Jazeera e ele disse que estamos novamente a apenas algumas semanas de concluir esta guerra. Ele não usou a palavra concluir, mas afirmou que os objetivos dos Estados Unidos de destruir a capacidade industrial do Irã de produzir armas e de degradar seus mísseis seriam alcançados em semanas. Fico me perguntando qual é a sua leitura dessa declaração. É um pedido por uma saída da guerra ou apenas um blefe que encobre uma grande preparação para continuar esse conflito por muito mais tempo? Sabe, o problema com a sua pergunta é que com esta administração em particular, é impossível compreender essas declarações de forma racional e oferecer uma resposta racional com base nisso. Porque veja, o Rubio acabou de fazer a declaração sobre a qual você me perguntou. Em poucas horas, o Hegseth vai dizer algo totalmente diferente. E então o Donald Trump vai dizer 3 ou 4 coisas antes da meia-noite que se contradizem completamente. Com base nisso, é realmente impossível dar uma resposta precisa à sua pergunta. Quero dizer, em circunstâncias normais, se estivéssemos lidando com políticos sensatos, pessoas que de alguma forma estão conectadas à realidade,
Então eu diria que talvez pareça um desejo por uma saída honrosa. Sounds like a wish for an off-ramp, and it sounds like the US is beginning to. E parece que os Estados Unidos estão começando a definir objetivos claros para sua guerra contra o Irã. Mas não é o caso, porque já ouvimos tantos objetivos diferentes. Desde a mudança de regime, até Trump dizendo que a mudança de regime já foi alcançada, passando pela reabertura do Estreito de Hormuz, que, é claro, já estava aberto antes do início desta guerra, até não apenas encerrar o programa nuclear do Irã, mas também remover todo o urânio enriquecido de seu território. Sabe, essas pessoas estão completamente perdidas. E, portanto, é impossível fazer uma avaliação da política dos Estados Unidos com base no que um funcionário disse numa entrevista, porque se há uma coisa da qual você pode ter absoluta certeza, é que isso será contradito pelo menos meia dúzia de vezes antes da meia-noite. O que eu diria é que o objetivo dos Estados Unidos, pelo que entendo neste momento, é aumentar a pressão militar sobre o Irã para que ele ou capitule ou entre em colapso. Separadamente, temos os objetivos de guerra de Israel, que vão muito além da mudança de regime e estão focados principalmente no colapso do Estado e em garantir que o Irã não tenha mais capacidade de se defender contra novas agressões israelenses. E é claro, entre esses dois lados estão os Estados Árabes. Essa guerra foi iniciada sem consultá-los, e são eles que estão mais diretamente na linha de fogo e pagando o preço mais alto. Depois há um conjunto totalmente diferente de considerações que preocupam mais os Estados Unidos como potência global do que Israel como procurador regional. E isso tem a ver com os mercados globais de energia, a economia global e assim por diante. A questão agora é, por quanto tempo o Irã pode resistir e prolongar essa guerra de atrito de uma forma que leve os Estados Unidos a concluir que não pode mais se dar ao luxo de continuar com ela? Em vez de Trump estar sendo convencido, sabe, de mais uma bala de prata. Bem, se você simplesmente tomar esta ilha ou aquela base naval na costa iraniana, então os iranianos vão desmoronar ou capitular, ou seja lá o que for. Então, sabe, desculpe por não ser preciso, mas estamos lidando com uma liderança fundamentalmente irracional e autocontraditória, que nem ela mesma sabe o que está fazendo ou o que quer alcançar. Sabe, há histórias que os americanos adoram contar sobre si mesmos, sobre o Congresso ser o maior corpo deliberativo da Terra, acho que é assim que eles chamam. Mas ele nem está discutindo esse assunto, muito menos desempenhando um papel, freios e contrapesos e todo o resto dessa bobagem. Mas o que temos aqui, na verdade, é um rei louco, um imperador insano, cercado por bajuladores, que é muito facilmente manipulado. E, portanto, o que acontecerá amanhã, se até mesmo esta noite, está completamente aberto. Existe esse antigo debate sobre quem está no comando entre os Estados Unidos e Israel. Em outras palavras, quem toma as decisões. Eu quis reacender essa questão, porque se pensarmos no futuro de curto prazo da guerra, não é inconcebível que os Estados Unidos queiram uma saída mais cedo, considerando a situação política interna, as condições econômicas e assim por diante. É um ano de eleição. Com certeza. E também se poderia argumentar que Netanyahu e seus gangsters lutariam até o último israelense, ou como quer que se queira definir isso. Lutar até o último americano, como acho que é melhor dizer. Com certeza, sim. Então, a questão passa a ser, quem está no comando, se estamos pensando sobre a possibilidade de um fim próximo para a guerra? Qual é a sua percepção de quem está tomando as decisões? Bem, se você observar um cachorro, verá que é o cachorro que abana o rabo, não o rabo que abana o cachorro.
E nesse caso, o cachorro é claramente os Estados Unidos, e o rabo é seu representante no Oriente Médio, Israel. Dito isso, também é sabido que Israel vem pressionando por uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã há décadas. Fez tudo o que pôde para convencer todas as administrações americanas anteriores, incluindo a primeira administração Trump, ainda estão fazendo agora, e falhou. Então precisamos nos perguntar, por que ela teve sucesso? Algo mudou no Oriente Médio, algo mudou em Washington, algo mudou em Israel. Did anything change in Washington? Did anything change in Israel? And what I think has happened is that O que eu acho que aconteceu é que há uma coalizão entre Israel e seus defensores e apologistas, trabalhando em estreita consulta com facções poderosas dentro do governo Trump. Os falcões da guerra com o Irã, os neoconservadores, os Israel Firsters e assim por diante. Coletivamente, eles conseguiram persuadir esse líder, que estava claramente em declínio cognitivo e vinha recebendo enormes somas de dinheiro e apoio de bilionários pró-Israel, de que seria possível fazer isso, fazê-lo de forma barata, sair rapidamente e se apresentar como o herói conquistador. Portanto, está bastante claro que Israel tinha todo o interesse e fez tudo o que pôde para garantir que essa guerra fosse iniciada. This war was launched, but I also think that the effort. Mas também acho que os esforços de Israel e de seus defensores foram insuficientes por si só para alcançar o sucesso. No fim das contas, eles também precisaram da estreita colaboração de forças poderosas dentro do governo Trump, algumas das quais, é claro, têm vínculos orgânicos com Israel, mas outras que defenderam essa posição porque acreditavam que ela atendia principalmente aos interesses americanos e não israelenses. E farei um último comentário. Acho que o verdadeiro perigo nessa situação não é o fato de haver pessoas que conscientemente colocam os interesses de um Estado estrangeiro acima dos interesses de segurança nacional do próprio país. Isso já seria ruim o bastante. Acho que estamos lidando com algo muito mais perigoso, que é o fato de existir uma classe política nos Estados Unidos que foi em grande parte doutrinada a ponto de não conseguir mais distinguir entre os interesses dos Estados Unidos e os de Israel. Eles os veem como uma coisa só. Estão convencidos de que o que é ruim para Israel terá um impacto negativo sobre os Estados Unidos, e de que o que é bom para Israel é bom para os Estados Unidos. Portanto, o verdadeiro perigo é que eles já não conseguem mais fazer distinção entre os interesses de segurança nacional dos países e os de um procurador estrangeiro. Fico me preparando o processo no mais. Isso é novidade. Bem, quero dizer, isso já existe, vem se desenvolvendo há décadas, claramente. Mas eu diria que nos últimos 10 ou 20 anos isso se tornou dominante. E não é, sabe, não é algo exclusivo dos republicanos ou do governo Trump. Se você olhar para o governo Biden, há pessoas como Brett McGurk, Antony Blinken, e eu diria o próprio Biden, que em grande parte, na maioria das vezes, parecem incapazes de distinguir entre os interesses americanos e israelenses. Eles os veem como organicamente relacionados, em muitos aspectos, como se fossem um só. Dito isso, é claro, Biden não aprovou esta guerra contra o Irã. Fica a dúvida se ele o teria feito, caso ainda estivesse no cargo. Mas o meu ponto mais amplo é que não acho que isso seja algo exclusivo do governo Trump. This is something that's unique to the Trump administration. O que me parece relativamente claro em toda essa conversa sobre uma invasão terrestre é que há especialistas, ou melhor, analistas, que dizem haver especulações ou preparativos para uma operação especial na ilha de Karg. Operação militar especial. Sim, eu entendo a referência. Então, voltando ao ponto sobre a ilha de Karg, se você olhar para os números de mobilizações, cerca de 50 mil soldados, não parece uma invasão em grande escala,
Porque se pensarmos na ocupação do Iraque em 2003, foram cerca de 150 mil ou 140 mil soldados americanos, junto com outras forças da OTAN, 30 mil ou mais, e havia cerca de 50 mil soldados. Or 140,000 American soldiers along with other NATO forces, 30,000 or more. And there was about 50,000 soldiers even in 2011 when Mesmo em 2011, quando os Estados Unidos recuaram. Então, é justo dizer que a questão de uma invasão terrestre está completamente fora da mente de Trump, e que toda essa conversa é apenas uma forma de chantagem ou tem fins de propaganda. propaganda purposes. No, I don't think it's propaganda. I think Não, não acho que seja propaganda. Acho que um esforço para tomar território iraniano é praticamente certo. Mas indo além do que você disse, esses 50 mil militares norte-americanos sendo preparados para isso, nem todos são soldados de combate. Acredito que menos da metade deles sejam realmente forças de combate. O restante é composto por pessoal administrativo, de logística e assim por diante, que não estariam diretamente envolvidos. E isso nos leva de volta a uma parte anterior da nossa discussão, que é, qual é o propósito? Parece haver, entre alguns, a crença de que se os Estados Unidos conseguirem tomar com sucesso o território iraniano, seja a ilha de Karg ou ilhas mais ao sul, cuja soberania é contestada entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos, ou talvez algum território na costa iraniana, ou alguma combinação dos anteriores. O objetivo aqui não é, você sabe, lançar uma invasão em grande escala e marchar sobre Teherã ou algo do tipo, mas sim que o simbolismo de o Irã perder o controle militar de um território terá um impacto tão profundo sobre o moral e a política que a liderança iraniana se sentirá compelida a capitular diante das exigências dos Estados Unidos, ou caso se recuse a fazê-lo, acabará colapsando. Na minha visão, aqueles que estão defendendo o que você corretamente identifica como uma operação militar limitada, o fazem sabendo que isso levará à ampliação da missão. Em outras palavras, você toma uma ilha ou uma cabeça de praia na costa iraniana. Isso resulta em baixas norte-americanas. Então Trump autorizará o envio de mais tropas. Eles tentarão tomar mais território, e antes que você perceba, o que se tem é praticamente uma invasão em grande escala do Irã. Agora, se isso pode ou não ter sucesso, é claro, uma questão bem diferente. Mas acredito que existam forças poderosas pressionando pelo envio de tropas terrestres, plenamente cientes de que isso seria apenas o começo, mas apresentando a medida como uma iniciativa simbólica de pequena escala que, de alguma forma, traria enormes benefícios, o que é visto como a melhor maneira de convencer o líder na Casa Branca a concordar com ela. Além da capacidade militar, as implicações financeiras seriam enormes. Para os Estados Unidos, claro. Trump já está falando sobre um orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares para o próximo ano. Isso empurraria o déficit fiscal a um ponto em que os rendimentos dos títulos subiriam tanto que as taxas de juros aumentariam, criando efetivamente uma economia estagnada. E a única coisa, ou talvez o principal motor da economia, o mercado de ações, já está em um de seus piores momentos. Precisamos entender que ele ainda está se recuperando das guerras tarifárias. Portanto, dadas todas essas circunstâncias, seria quase impossível sustentar isso por muito tempo. Eu queria falar um pouco sobre o próprio Israel, porque há muita censura, e é difícil entender o que realmente está acontecendo lá. Estamos, claro, lendo relatos sobre refinarias de petróleo em Haifa sendo atingidas por mísseis, sejam iranianos, israelenses ou libaneses, não sabemos. Há também o chefe das forças de defesa de Israel dizendo que o país pode entrar em colapso por causa do exército, devido à falta de pessoal. O que você acha de tudo isso? E poderia nos contar um pouco sobre o impacto da guerra em Israel?
Well, as you mentioned, there's very heavy Bem, como você mencionou, há uma censura muito forte sobre o impacto desses vários ataques com mísseis em território israelense. Por todos os indícios, e de acordo com analistas que conhecem e entendem o Irã muito melhor do que eu, a guerra para a qual o Irã se preparou e vem se preparando há décadas era um ataque dos Estados Unidos mais do que um ataque israelense. Portanto, parece que o Irã, até agora, está muito mais focado em enfraquecer os Estados Unidos do que em enfraquecer a posição israelense. O que também é lógico quando se pensa a respeito. Uma vez que você tem a atenção dos americanos, o aliado israelense seguirá. Quero dizer, é bastante revelador, eu acho, que se você observar toda a atividade diplomática que está acontecendo agora, sabe, houve aquela reunião recente entre, se não me engano, egípcios, turcos, paquistaneses e mais um outro país, que não me lembro qual. E essas outras iniciativas, ninguém está se dando ao trabalho de conversar com os israelenses, porque entendem que não é necessário falar com os israelenses, já que uma vez era o Egito. I think it was Egypt. Nestor, Sevkli News. Once you have the Americans, Uma vez que você tem os americanos, você tem os israelenses. Então não há necessidade de lidar com os israelenses separadamente. Mas voltando à sua pergunta, embora seja verdade que os iranianos tenham se concentrado muito mais em ativos dos Estados Unidos e na região do Golfo Pérsico do que em Israel, quando se observa o que sabemos sobre os ataques iranianos fora de Israel, acho um tanto irônico que o Irã tenha conseguido realizar ataques muito bem-sucedidos e muito precisos em todo o Golfo Pérsico. very precise strikes throughout the Persian Gulf, but somehow in Israel, Mas de alguma forma, em Israel, isso só consegue ocasionalmente causar danos limitados com estilhaços de um míssil interceptador. Quero dizer, me parece que isso é claramente propaganda. E tenho certeza de que os danos a Israel foram significativamente maiores do que o que foi revelado até agora. Quão maiores? Em que medida sua infraestrutura militar, sua base militar industrial, está sendo afetada? Essas são questões em aberto que acho que ninguém pode responder até que mais informações estejam disponíveis. Mas havia outra parte da sua pergunta que acho que acabei deixando de lado. But there was another part of your question that I think I neglected. Yeah, I think my Sim, primary esse mapa vai sobre o impacto da guerra em Israel. the war on Israel. Yeah, so there's that. I mean, the physical impact. Sim, então há isso, o impacto físico, por assim dizer. E depois há o impacto econômico e moral. Acho que a economia israelense tem sido até agora bastante afortunada. Embora tenha tido sua classificação de crédito rebaixada, economistas observaram que o impacto de longo prazo dos últimos 2 anos após outubro de 2023 será, em última análise, significativo. Mas a economia israelense resistiu razoavelmente bem aos últimos 2 anos. Se olharmos para sua situação atual, If you look at its current situation, but given the stress that it was already under, mas dado o estresse a que já estava submetida e o impacto atual, todos os dias de trabalho perdidos, os danos à infraestrutura crucial e assim por diante, acho que esta pode muito bem ser a guerra lançada por Israel que a levou ao colapso econômico. E há ainda o terceiro aspecto, que diz respeito ao moral público em Israel. Aqui acredito que também há um impacto sobre o público israelense que, em geral, continua amplamente favorável à mais recente guerra de agressão do seu país. No entanto, tendo sido mais uma vez prometida uma vitória rápida e decisiva, a população agora está descobrindo que os estoques de mísseis do Irã, que lhes disseram repetidamente estarem 70%, 90%, até 200% destruídos, estão longe disso. which they were repeatedly told are, 70%, 90%, 200% destroyed, are nowhere near that. And that Iran E que o Irã continua capaz de lançar mísseis praticamente à vontade por toda a extensão e largura de Israel. the length and breadth of Israel. And what is the impact of all this, particularly? E qual é o impacto de tudo isso? Especialmente o fato de Israel ter que travar uma guerra externa em 3 frentes com o Iêmen, o sul do Líbano e o Irã. Qual é o impacto dessa frente externa sobre a própria ocupação?
Ou, em outras palavras, qual é o impacto de tudo isso sobre a luta palestina pela liberdade? What's the impact of all this on the Palestinian struggle for freedom? Well, I think the immediate impact on the Palestinians. Bem, acho que o impacto imediato sobre os palestinos é que, há quanto tempo estamos conversando agora? Mais de meia hora. E essa é a primeira vez que você me pergunta sobre os palestinos. Acho que em qualquer outra entrevista seria parecido, ou talvez o assunto nem fosse levantado. Então, esta guerra conseguiu tirar a Palestina das manchetes e deu a Israel muito mais liberdade de ação, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Quero dizer, provavelmente as pessoas nem sabem que hoje, segunda-feira, o parlamento israelense aprovou um projeto de lei que institui a pena de morte e permite a execução de palestinos. Execution of Palestinians. I mean, it's another apartheid law, but É mais uma lei de apartheid, mas é bem provável que muito poucas pessoas ouçam falar sobre ela. A questão é que Israel lançou esta guerra por dois motivos. O primeiro é eliminar o Irã como adversário regional real ou potencial. E o segundo é consolidar uma posição de hegemonia regional no futuro previsível. Você sabe, Israel conseguiu enfraquecer significativamente o Hezbollah. É claro que houve o genocídio em Gaza. Agora está lançando ataques diários e generalizados em toda a Cisjordânia. O regime de Assad foi deposto na Síria e Israel conseguiu demolir o arsenal militar daquele país. E da perspectiva de Israel, o Irã era o que chamam de cabeça do polvo, o último obstáculo restante. E uma vez que você se livra do Irã, ou da liderança iraniana da República Islâmica, então Israel pode consolidar a hegemonia sobre todo o Oriente Médio por uma geração. E os líderes já vêm falando sobre enfrentar a Turquia, quero dizer a Turquia, que é membro da OTAN e não está sob sanções desde a década de 1970, ao contrário do Irã e de outros. O problema é que Israel é um estado pequeno, é geograficamente vulnerável, tem uma base de recursos limitada e uma base demográfica limitada. Quero dizer, acabamos de falar sobre os alertas de seu chefe do Estado-Maior, de que o Exército não pode mais manter o ritmo de mobilização dos últimos 2 anos e que, se o fizer, de colapsar. E como um Estado de apartheid etnonacionalista, você sabe, ele não pode simplesmente trazer voluntários ou mercenários de todo o mundo. E tão importante quanto qualquer outro aspecto, ao contrário da África do Sul, Israel também é totalmente dependente de apoio estrangeiro, militar, político, diplomático e assim por diante. Então, o que estamos vendo no Irã, eu acho, é que Israel assumiu mais do que os Estados Unidos podem suportar em seu nome. Porque há testemunhas guerra hauptsächlich also die regime that israelense não pode muito perceber sem que demonstra o poder de Israel. I had a couple more questions, Eu tinha mais algumas perguntas. Sinta-se à vontade para ser breve para poupar seu tempo. Eu tenho tempo, mas uma é sobre os Estados Árabes do Golfo, que discutimos anteriormente no contexto do genocídio nas entrevistas que fiz com você, e a outra é sobre a Europa. Então, talvez, muito brevemente, sobre os Estados Árabes do Golfo, você mencionou que esta guerra foi iniciada sem o consentimento deles. Essa guerra fará com que eles repensem o pacto que fizeram com os Estados Unidos. Basicamente, comprar segurança, tornando-se um Estado vassalo, criando uma economia em torno do sistema do petrodólar, dos investimentos em ativos americanos e assim por diante. Tudo isso será agora repensado, agora que perceberam que hospedar os americanos os torna mais suscetíveis a ataques e que os americanos são incapazes de defendê-los. that the Americans are unable to defend them. Excuse me. Well, I think it's already. Com licença. Bem, acho que isso já está levando a uma reavaliação, mas a questão é se eles serão capazes de fazer algo a respeito. Só para deixar claro, como você mencionou, esses estados têm uma estreita aliança com os Estados Unidos por uma variedade de razões. Do ponto de vista deles, uma das principais, se não a principal,
é que veem Washington como o garantidor máximo de sua segurança nacional contra qualquer ameaça estrangeira ou até mesmo interna. Agora, vejamos o que aconteceu nesta guerra. Apesar de artigos na imprensa ocidental afirmarem que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman e outros estariam secretamente pressionando Washington a iniciar essa guerra e manter o rumo, eu realmente não acredito nisso. Não vou entrar nos motivos agora. Acho que talvez já tenhamos discutido isso antes. I won't get into the reasons now. I think we may have discussed these before. But these states Esses estados entenderam perfeitamente que, em caso de guerra, estariam diretamente na linha de fogo e que os Estados Unidos e Israel seriam incapazes ou não estariam dispostos a defendê-los. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles, na verdade, pediam aos Estados Unidos que não iniciassem essa guerra e que contivessem seu piromaníaco favorito, seu incendiário regional, Israel. Não conseguiram fazer isso. E uma vez que a guerra se tornou inevitável, é claro, sentiram que não tinham outra escolha senão permitir que os Estados Unidos utilizassem as bases militares que haviam estabelecido em seu território desde a crise do Kuwait, no início da década de 1990. Como resultado, não vou repetir o que você disse, mas os Estados Unidos, que deveriam ser o fiador máximo de sua segurança nacional, são agora, por sua mera presença, para muitos deles, o maior ameaça à sua segurança nacional desde que Ford estabeleceu Estados modernos. Since they were established as modern states. Secondly, I think they were already involved in a process. Em segundo lugar, acho que eles já estavam envolvidos em um processo de diversificação estratégica há alguns anos, e em muitos aspectos por motivos não relacionados às questões que estamos discutindo hoje. Mas veja, a questão passa a ser, daqui para frente, eles ainda vão tolerar ter essas bases dos estados em seu território, quando, antes de tudo, essas bases são usadas para lançar guerras que eles não consideram suas guerras. Guerras iniciadas sem consultá-los, sem sua aprovação e do ponto de vista deles, em nome de Israel, que criaram uma enorme crise de segurança nacional para eles. E então eles também veem que os Estados Unidos não medem esforços para proteger Israel de ataques iranianos, mas basicamente os abandonaram. Então eles vão continuar com isso? Ainda estarão dispostos a investir dezenas de bilhões de dólares em armamentos e defesas antimísseis e assim por diante, que em grande parte se mostraram inúteis? Bem, você pensaria que a resposta para cada uma dessas perguntas seria um claro sim. Mas não é tão simples, porque esses são estados pequenos e vulneráveis. Para eles, essencialmente, só existem dois bons desfechos. O primeiro teria sido que essa guerra nunca tivesse começado. Então isso já não está mais na pauta. E o segundo seria que isso resultasse em uma transição estável e ordenada para um novo regime no Irã, com o qual eles sentissem poder ter maior confiança mútua. Acho que as chances disso acontecer também são praticamente nulas. Então eles se sentem muito abandonados pelos americanos em nome de Israel. Estão realmente entre a cruz e a espada. Não há bons desfechos para eles. E terão que lidar com as consequências cada vez mais por conta própria, porque sua confiança em Washington se deteriorou significativamente. Mas, ao mesmo tempo, não sentem que têm a possibilidade de explorar alternativas significativas. Minha última pergunta é sobre a Europa. Você mencionou que autoridades em Washington falam com muitas vozes, se contradizendo em questão de 4 minutos ou 4 dias. A Europa parece estar em uma situação semelhante. Quero dizer, em um dia eles dizem que o Irã começou esta guerra e impõe as sanções de retorno automático do E3, afirmando que o Irã violou o JCPOA. Estou falando de alguns meses antes disso. Sim, é realmente incrível. E eles estariam enviando mais reforços para Chipre. Quero dizer, a lista continua e continua.
Ainda assim, há sinais, especialmente da Espanha, sobre o fechamento de seu espaço aéreo para aviões de guerra americanos envolvidos no conflito. Claro, há um contexto aqui. A história recente da Espanha durante o genocídio, a declaração de reconhecimento do Estado palestino e assim por diante. Em meio a tudo isso, onde está a Europa? Ela está presa entre submissão aos seus mestres americanos e a opinião pública doméstica, que pode ser exatamente o oposto. O que está acontecendo na Europa em relação a essa guerra? Pois é. Yeah. I've rarely seen anything quite like Raramente vi algo parecido com a reação europeia no último mês. Quero dizer, temos, por exemplo, o secretário-geral da OTAN, o ex-primeiro-ministro holandês Mark Rutte, fazendo declarações absolutamente bajuladoras e servis sobre o grande serviço que os Estados Unidos estariam prestando ao mundo ao lançar, junto com Israel, uma guerra ilegal de agressão contra o Irã. E então temos os britânicos dizendo que não estão participando dessa guerra, mas que os bombardeiros norte-americanos autorizados a decolar de suas bases aéreas e lançar toneladas de explosivos sobre o Irã estariam de alguma forma envolvidos em operações defensivas. E depois há outros que estão meio perdidos no meio disso tudo. Acho que do ponto de vista europeu, eles estão tentando manter os americanos a bordo porque, é claro, estão igualmente preocupados com a Ucrânia e com a permanência dos Estados Unidos na OTAN. Mas se eles acham que essa constante política de apaziguamento e bajulação, e perdoe o meu francês, sabe, puxa-saquismo, em relação ao Trump vai resolver as coisas para eles, estão muito enganados. Porque Trump já está os denunciando. Ele já está denunciando a OTAN. Trump é como Israel. Ou você está 110% com ele, ou é um traidor. E os europeus não podem estar 110% com ele. O único que realmente tomou, na minha opinião, uma posição clara sobre isso é, como você mencionou, a Espanha. Isso não vai acabar bem para os europeus. Agora, é verdade que essa não é uma situação criada por eles, embora não tenham feito absolutamente nada para evitá-la. Mas devem estar se esforçando no máximo para tornar uma situação ruim o mais possível para si mesmos. Vamos encerrar por aqui, Moin. Muito obrigado pelo seu tempo. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.